o Frente a Frente com o Toninho está recebendo o Gilson, que é pré-candidato a vereador, Gilson, que é morador do Jardim Morada do Sol, e ele está aqui hoje para nós ter esse bate-papo aqui, falar da nossa cidade de Indaiatuba. Ele que é candidato, é pré-candidato pela primeira vez. Gilson, seja bem-vindo, é uma honra receber o senhor aqui. Eu quero que você conte um pouco da tua história. Muito bem, Toninho. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no seu canal, no De Frente a Frente com o Toninho. Para mim é uma honra também estar aqui. E quero também agradecer o nosso amigo, o nosso cidadão, o telespectador, que posteriormente vai estar vendo este vídeo aqui. E nós vamos hoje trabalhar alguns pontos importantes aqui sobre algumas ideias e propostas que eu pretendo lançar na minha pré-campanha aí para o cidadão indaiatubano. Gilson, você mora no Jardim Morada do Sol há quanto tempo? Eu moro no Jardim Morada do Sol, Toninho, há 11 anos, conheço muito bem a nossa região, conheço muito bem também a cidade de Indaiatuba, pelo fato de trabalhar no comércio externo, né? Então a gente acaba percorrendo toda a cidade e conhecendo aí as demandas também da nossa população. O senhor falou que um dos teus projetos para Indaiatuba, em especial para a Morada do Sol, é a questão de trazer uma representatividade para o comércio local do nosso bairro Jardim Morada do Sol. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse tema. Sim, Toninho, veja bem, a nossa cidade ela tem um comércio muito forte, tem um parque industrial também muito forte. Temos hoje em Indaiatuba aproximadamente um parque industrial com 1.000 indústrias e temos um comércio também com aproximadamente 10.000 comércios na cidade de Indaiatuba. Só na Morada do Sol nós temos hoje aproximadamente 3.000 comerciantes, sendo representados... É um número bastante alto. E sim, sendo representados pela parte de serviço e comércios em si. Mas a gente percebe que a nossa administração, de alguns anos para cá, não tem uma representatividade, um representante que possa responder pela população e pelo comércio do Jardim Morada do Sol, sendo este um bairro muito importante para a cidade. O maior bairro de Indaiatuba chama-se Jardim Morada do Sol e nós não temos um representante. Gilson, no nosso bairro não tem um vereador que se intitula representante do nosso bairro? Sim. Se intitular o representante de um bairro é diferente de ser o representante de um bairro. Nós temos hoje aqui em Indaiatuba, no bairro Jardim Morada do Sol, aproximadamente 60.000 moradores, Toninho, com cerca de 12.000 residentes. É uma cidade. É praticamente uma cidade dentro de outra cidade, né? É um bairro muito reconhecido, tão reconhecido que quando a gente fala de Indaiatuba, por exemplo, em São Paulo, as pessoas lá costumam falar da Morada do Sol, então parece que a cidade de Indaiatuba é a Morada do Sol. Mas, a parte disso, eu quero dizer que eu fico realmente muito triste de saber que temos uma Câmara de Vereadores com um vereador que está no mandato agora, está em exercício, e ele, de fato, não representa o Jardim Morada do Sol como ele disse que ia representar, né? Então, você vê uma questão que, na época da política, todos eles saem a campo, vão na casa do cidadão, eles vão nas empresas, eles vão no comércio. Só que depois que passa a política, durante 4 anos, você não vê esse pessoal na rua trabalhando como é, de fato, o trabalho de um vereador. Então, por esse motivo, Toninho, a convite do nosso, então, deputado Bruno Ganem, eu resolvi entrar para a política para mudar esse cenário dentro da política, tanto municipal quanto nacional. Porque se a gente tiver uma cidade onde a política ela é bem vista, ela pode ser copiada em outras cidades, em outros estados e até mesmo no país, porque a população não aguenta mais essa política de uma condição tão desfavorável para o cidadão, onde você só vê político de 4 em 4 anos andando nas ruas. E eu quero mandar um recadinho aqui para você, vereador, que fica escondido durante 4 anos. Parece que você viaja para Marte ou fica escondido aí, a gente não sabe aonde. Que você criasse vergonha na cara e parasse de receber o dinheiro público e não representar ninguém, a não ser seus próprios interesses. Então, toma vergonha na cara, vereador, que fica escondido durante 4 anos, tá? Nós não merecemos. E essa mamata vai acabar, porque o povo está acordando, o povo não aceita mais esse tipo de vereador que diz que é representante do povo e fica aí escondido, só aparece de 4 em 4 anos. Isso é uma vergonha, o povo não aceita mais esse tipo de governança, esse tipo de político. Ô Gilson,
O senhor também falou que vai lutar no nosso bairro Jardim Morada do Sol para que seja criado um centro de eventos. Você disse que é um dos seus projetos que o senhor vai dar o gás aí, vai lutar para que realmente isso aconteça. Isso é fato? Toninho, nós temos hoje na cidade de Indaiatuba um centro de convenções no Jardim Primavera, e esse centro de convenções ele é pouco usado. Então, o que está faltando dentro da nossa atual gestão é um pouco mais de criatividade, um pouco mais de boa vontade para com o comerciante da cidade de Indaiatuba, principalmente o comerciante do Jardim Morada do Sol, porque parece que esse bairro, na questão de gestão pública, é um pouco esquecido. Então, isso nós precisamos mudar. Isso não depende só do político, mas também da sociedade como um todo. Mas, principalmente o político, que ele foi eleito pelo povo para representar o seu bairro, e ele não dá conta disso, então nós pedimos que a população, o cidadão de bem, o comerciante, o pai de família, ele possa analisar melhor quem foi o candidato que ele votou na eleição passada e ver se realmente esse candidato representou as suas demandas e as suas necessidades. Caso contrário, está na hora de renovar a política. Está na hora de botar pessoas que têm vontade de fazer, que têm ideias, que têm projetos, que têm inovação para trazer, tanto para a cidade de Indaiatuba, quanto para o Jardim Morada do Sol, que é o meu bairro, onde eu moro, e eu vejo a demanda e a necessidade de todos os nossos moradores e comerciantes. Tenho, sim, um projeto de usar os prédios públicos que já estão criados, construídos, mas se houver uma demanda, uma necessidade de construir um centro de convenções no Jardim Morada do Sol, nós estamos em parceria com o pré-candidato a prefeito Bruno Ganem, e se ele for eleito também, a gente tem muito mais condição de desenvolver esse projeto e executá-lo no Jardim Morada do Sol. Isso é um projeto que é muito bem-vindo para o nosso bairro. Nosso bairro é carente de um centro de evento, tá? Nós necessitamos. Inclusive, eu por algumas vezes, eu conversei com os assessores desse vereador que não nos representa da Morada do Sol, e foi um dos pontos que a gente tocou. Inclusive, eu tive uma entrevista hoje na rádio e teve algum comentário que esse projeto já é um projeto que realmente pode acontecer, a gente não sabe para quando, mas é um fato. E é um fato que pode virar realidade, mas ainda depende de muita cobrança, depende de muita coisa. Gilson, o senhor também falou que vai atuar na área da segurança no nosso bairro, entendeu? Com ação, com projeto, lutando para que algo de melhor aconteça, porque o nosso bairro, quem visita os presídios sabe que quando você chega naquele presídio, da onde tem mais presidiário é do Jardim Morada do Sol. Então precisa de uma política pública que venha afastar essas pessoas da droga, que venha incentivar, mas precisa de um representante. O senhor, como um pré-candidato a vereador, o senhor acha que dá para fazer algo nesse sentido? Sim, Toninho, dá para a gente melhorar muito a questão da segurança no Jardim Morada do Sol, na cidade de Indaiatuba como um todo. Nós tivemos agora recentemente publicação, propagandas do governo da gestão atual de que Indaiatuba estava em primeiro lugar em segurança pública no país. Mas veja bem, em 2019 nós tivemos um aumento de furtos e roubos na cidade de Indaiatuba, de acordo com o jornal G1.globo.com, essa matéria está no G1, de que nós tivemos um aumento de 26% em furtos e roubos na cidade de Indaiatuba. E essas informações são ocultadas da população. Nós tivemos também no ano de 2020, na metade do primeiro ano, um aumento de 19% no índice de furtos e roubos, sendo Indaiatuba a cidade que mais teve aumento de índice de furtos e roubos na RMC. Então, isso não é uma questão de você ocultar a informação e passar para a população de que a cidade é segura. Sim, nós temos uma cidade segura, mas ela não atende à propaganda que foi feita pela gestão atual. Então, o que nós pretendemos fazer com as ideias que nós vemos defendendo? Você precisa melhorar o patrulhamento da GM no Jardim Morada do Sol. Você precisa melhorar o patrulhamento nas regiões mais afastadas da cidade. Porque se nós temos um patrulhamento bom na SECAP, onde é uma região comercial, nós temos um patrulhamento bom no centro da cidade,
Por que esse patrulhamento não chega também aos bairros mais afastados da cidade? Eu acho que falta a cobrança do representante desse bairro, porque se ele se elegeu para ser representante desse bairro, ele não traz a devida segurança que esse bairro merece para a localidade. É uma questão de respeito, é uma com o maior questão bairro. de falta de respeito com a população e, consequentemente, com o seu eleitor, porque, aliás, ele se elegeu para representar esse bairro. Então, trazer a segurança para as áreas mais afastadas da cidade também é um compromisso do vereador eleito. Gilson, o que fez tomar essa decisão de ser um pré-candidato a vereador? Toninho, eu trabalho no comércio há aproximadamente 20 anos, 22 anos por aí. Sou comerciante há aproximadamente 10 anos, desde que eu vim para a cidade de Indaiatuba. Então, vendo a demanda dos pequenos comerciantes, vendo a necessidade do microempreendedor individual, do autônomo, ele é uma classe que representa, segundo os dados do SEBRAE, 99% das empresas registradas no Brasil. Consequentemente, esse número também ele corresponde na cidade de Indaiatuba. Só que essa classe de empresários, essa classe de comerciante, ela é muito pouco vista pelos nossos governantes. Então, uma das minhas ideias é estar junto desse público, estar junto desse empresário, que ele é um pouco esquecido pela nossa governança, e essa foi um dos principais motivos de me trazer para a política e aceitar o convite do nosso então deputado Bruno Ganem de participar desse projeto aí e me lançar como pré-candidato a vereador da cidade de Indaiatuba. E eu quero aqui te dizer, Gilson, meus parabéns pela atitude. Acredito que quando a gente chega a esse ponto é porque não aceita mais votar em pessoas que não nos representam. Isso é algo que deixa a gente indignado, de a gente cobrar e nada ser feito. E um dos pontos, Gilson, no meu modo de ver, se vota num vereador e aí ele esquece quem votou nele e ele passa a atuar nos interesses do prefeito e não da população que elegeu. Acredito eu que está na hora de acabar esse tipo de político que não representa o povo que elegeu, mas sim os interesses do administrativo. Aliás, troca de favores, que é o que se chama isso. Eu vou ajudar ele e não quem me elegeu. Por quê? Porque eu ajudando ele eu vou ter os meus favores e assim sucessivamente. Com certeza, Toninho. Veja bem, eu tenho um exemplo que aconteceu comigo há um ano e meio aproximadamente atrás, onde eu precisei conversar com um dos vereadores que estão no exercício agora da eleição de 2016 até 2020. Quando eu liguei no gabinete para falar com o vereador, primeiro que ele não nos atende, quem atende é um assessor. Só que o que eu acho engraçado, e eu acredito que o cidadão também acha engraçado, é que quando na época da campanha, quem vem pedir voto não é o assessor, é o vereador. Mas depois que ele está no exercício, você vai falar com o vereador e ele não te atende. Você tem que passar pelo assessor, o vereador está sempre ocupado, sendo que ele é o nosso representante legal. E quando eu fui falar com esse vereador, primeiro que eu não achava ele na Câmara. E depois, quando eu consegui falar pessoalmente com ele por telefone, ele falou para mim que eu deveria ligar na Secretaria de Meio Ambiente. E naquele momento eu falei para ele, olha, meu amigo, eu não quero aqui citar nomes, mas eu falei para ele, meu amigo, se fosse para ligar na Secretaria de Meio Ambiente, eu teria ligado lá. Eu estou ligando para você porque você é o meu representante na Câmara e eu tenho uma demanda, uma necessidade. Eu gostaria que você resolvesse essa questão. Resumindo, Toninho, para não alongar o vídeo, ele não resolveu a questão e eu fiquei muito decepcionado com esse tipo de atitude de uma pessoa que pediu voto pessoalmente para mim, eu votei nele, mas na hora que eu precisei, como cidadão, ele não me atendeu. Ô Gilson, eu quero dizer que é uma honra ter recebido você no frente a frente com o Toninho. Obrigado mesmo, muito viu? Obrigado, meus parabéns. Toninho. A honra é toda minha. E eu fico muito agradecido. Sempre que precisar, nós estamos aqui para te ajudar. Muito obrigado por ter participado aqui do seu programa.